A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus. Vamos continuar aqui hoje o estudo da palavra de Deus no livro de Isaías. Hoje é o capítulo 29, de 24 versículos, né? De ver mais uma vez uma palavra profética dura, irmãos, contra o povo de Jerusalém, o povo de Israel. Aqui o título fala assim: Ai sobre Jerusalém. Versículo 1 fala assim, ó: Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano, sucedam-se as festas. Ariel, no hebraico, é leão de Deus, né? Falando sobre o povo dele, o povo de Israel. 2. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Os irmãos vê aqui, como assim? Eu porei. Deus falando, eu vou colocar Ariel, o leão dele, em pranto, em aperto. Aí o final do versículo fala assim, ó: ela será para mim como Ariel. Deus ia permitir vir um aperto, Deus ia permitir vir a situação contrária, Deus ia permitir vir a luta para essa palavra, desse significado desse nome Ariel, ser forte, se cumprir na vida deles, irmãos. Na adversidade, na dor, na situação contrária. Muitas vezes, irmãos, eu falo a minha vida, a sua vida, nós deixamos de servir ao Senhor, nós não buscamos Ele, não nos dedicamos, não colocamos a nossa vida realmente à disposição dele, irmãos. E aqui o povo de Jerusalém, diz a palavra, se misturava com as nações, fazia coisas erradas. Deus, o Senhor, fala assim: eu, contudo, colocarei, aqui, contudo, porei Ariel, né? O povo dele em aperto, para o povo aprender, irmãos. Aí o povo ia se tornar o leão de Deus, um povo forte. Ah, irmão, refugiemos-nos nós no Senhor, irmãos, na sua palavra, na sua vontade, para o Senhor nos fazer um povo forte, para a glória do nome dele. Aleluia. Versículo 3. Porque te cercarei como o meu arraial, te sitiarei como baluartes, e te levantarei trincheiras contra ti, né? Deus vai fazer todas essas coisas acontecer contra Israel. Às vezes, irmãos, na nossa vida cristã, muitos até não gostam de ouvir isso, mas, irmãos, é Bíblia, é palavra de Deus. Deus permite coisas acontecer, trincheiras, obstáculos, barreiras. Ah, tá repreendido em nome de Jesus. Irmão, quando é o adversário, quando é um agido do inimigo contra a minha sua vida, para querer nos parar na caminhada, para querer colocar empecilho na nossa vida, para querer colocar dúvida na nossa vida, irmão, em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus, irmãos, o inimigo tem que bater em retirada, ele não pode fazer nada contra a minha sua vida. Mas, irmão, aqui era Deus fazendo, irmãos. Era Deus movendo a mão dele, era Deus colocando a trincheira. Irmão, hoje isso acontece, irmão. Se nós vacilarmos na fé, eu falo nós, irmão, tô falando os irmãos, nós vacilarmos na fé, nós deixarmos de fazer aquilo que o Senhor quer, Deus vai levantar situações, vai colocar a gente em aperto, em obstáculos, barreiras, porque Ele não quer nos perder, Ele quer que a gente desperte para fazer a vontade dele, desperte para estar ligado a Ele, desperte para estar junto a Ele, desperte para estar buscando a Ele, mano. Deus faz sim. Você fala assim, não faz não, faz sim. A Bíblia fala, é para nós, irmão. Versículo 4. Então será abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. Então, irmãos, o povo ia ser abatido. A fala fraca está falando de pouca força, irmãos, mas ia ser ouvida. Pode ser que você está com pouca força aí, nós estejamos, mas Deus está ouvindo. Deus está ouvindo, irmãos. Quando você, no seu pensamento, você pede, você fala, Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus me ajuda, Deus me capacita, o Senhor ouve, irmãos, Ele atende. Aleluia. A Bíblia fala que com espírito quebrantado e contrito, Deus não
rejeitará. Se há essa sinceridade na sua vida, na nossa vida, Deus ouve e atende, irmãos. Louvado seja o nome dele. O 5. A multidão dos teus inimigos terá como pó miúdo, e a multidão dos teus tiranos como a palha levada pelo vento. E num momento repentino isso acontecerá. Muita gente ia vir, irmão. O inimigo ia vir com uma força grande sobre eles, mas para eles despertar e acordar. Irmãos, é tempo de nós despertar. Versículo 6. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, o grande ruído com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo, consumidor. 7. Como o sonho em uma visão de noite terá a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela, contra sua fortaleza, se puserem em aperto. Irmão, aperto, dificuldade, obstáculo, barreira, trincheira. Mas o Senhor, quando nós nos arrependemos e colocamos a nossa confiança nele, falamos, Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é... A palavra fala assim, Deus é contigo, não temas porque eu sou contigo. Deus passa com a gente é mais do que vencedor, irmãos. No nome de Jesus, aleluia. Versículo 8, aleluia. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que anda desfalecido se acha. Se a sua alma com sede, assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. A gente vê aqui, irmãos, que Deus fala algo aqui, irmãos, muito forte para nós. A pessoa com muita fome acorda e não tem o que comer, com sede o que beber. Assim vai ser a vontade das nações contra Israel. Pelejarem contra Israel, abaterem Israel, virem contra Israel. Irmão. Ao contrário, tem que ser essa vontade em nós, irmão. Em você, em mim. Pedimos para Deus para Ele despertar isso em nós, irmãos. Esse gozo, esse desejo de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de buscá-lo, de ler a sua palavra, de estar em oração, de estar vigiando. Falar assim, Senhor, eis-me aqui. Não essa vontade de ser nos inimigos para querer nos derrotar, irmãos. Porque querem. Querem ver a nossa ruína, a nossa queda. Irmão. Mas que Deus, nesse dia, tarde, noite, madrugada, não sei. Deus sabe que você vai ver esse vídeo. Ele desperte em mim e você essa fome, essa vontade, essa sede de servi-lo e amá-lo, de estar na sua presença, irmãos, e de todo o coração, aleluia. Versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam tutibiando, mas não de bebida forte. Irmãos, a vida espiritual, irmãos, é algo muito tremendo. Pessoas brincam, pessoas dão risada, pessoas vacilam na fé, pessoas abrem porta para o inimigo entrar, irmãos, e querer destruir. Aqui o povo estava como bêbado, irmãos, brincando, desatento, irmãos, não buscando o Senhor. O versículo 9 é bem forte, fala assim, irmãos, tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão. A pessoa que está bêbada, irmãos, ela não está com a consciência, não está idônea para ouvir a Deus, falar com Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, irmãos. A pessoa não está no seu normal, está fora do normal, irmãos. As pessoas dizem que estão servindo a Deus hoje, mas não estão no normal. Normal que a palavra diz, que o padrão da Bíblia fala, que o que a Bíblia ensina não estão fazendo, irmãos. Estão igual esse versículo aqui, ó. Aí fala assim, ó, aleluia, mas não de vinho, andam tutibiando, mas não de bebida forte, brincando, irmãos, vacilando, entrando por caminhos que não é o que Deus quer, irmãos, isso é muito sério. Versículo 10, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito
de profundo sono. Fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos príncipes, videntes, porque por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Então, irmãos, Deus não estava usando ninguém. Deus não estava dando uma palavra aos outros profetas, menos a Isaías. Aleluia. Porque o povo estava, irmãos, na brincadeira. O povo não estava com seriedade, com responsabilidade. O povo não estava, irmãos, buscando ao Senhor de todo o coração, com verdade, irmãos. A Bíblia fala que Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Irmão, fraqueza humana temos, irmãos. Às vezes o nosso corpo aqui pode estar fisicamente, irmãos, doente, gripado, com dor. Isso é coisa humana, irmãos. Mas a Bíblia fala assim, ó, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, a fé, a certeza que Deus vai mudar esse quadro, que Deus vai curar essa dor, essa doença no nosso corpo. Aleluia! Que Deus vai mudar a situação, irmãos. Isso tem que estar aqui. O homem interior tem que se renovar todo dia, irmãos. Pela palavra, pela presença de Deus, pela leitura da palavra, pelo crer na sua palavra, irmãos. Deus vai completar a obra. Até o nosso corpo vai ser curado, irmãos, em nome de Jesus. Deus é fiel, aleluia. Versículo 12. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, porque te peço. Ele fala: não sei ler. 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Irmão, como falamos agora há pouco, Isaías era diferente, irmão. Isaías servia a Deus com sinceridade, com vontade. O Senhor aqui usava Isaías para trazer essa palavra dura para o povo, porque o povo, irmãos, era só de boca para fora. O coração, quando fala o coração, fala da alma, do entendimento, onde você pensa, se raciocina, estava longe de Deus. Irmão, não é diferente nos dias de hoje, irmãos. É tudo fachada. Por fora, irmãos, é bonito, a roupa, a maneira de ser, assim, as pessoas olham, por dentro o coração está longe. Está machucado, está triste, está batido, não quer saber do Senhor, não quer servir ao Senhor, não quer estar com o Senhor de verdade, irmãos. É uma fachada. Irmão, quando a situação mesmo fica difícil, corre, irmãos, desanimam, largam de estar na presença de Deus. O Salmo 101 fala assim, que aqueles que usam de engano na minha casa não permanecerão, não ficam, não se permanecem, não estão de pé, não servem ao Senhor com vontade, com alegria. Irmão, correm da presença de Deus, irmão. Isso é muito sério. Jesus tem misericórdia de nós. O Senhor nos segura pelas mãos, nos fortaleça, nos dá, aleluia, gozo na nossa alma para a gente permanecer servindo o Senhor de todo o nosso coração, com verdade, irmão. Precisamos orar assim, irmãos, para que Deus tire de nós o que nos quer afastar dele. Oh, Jesus, tem misericórdia, aleluia. Aqui o versículo 14 fala assim, ó: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o seu entendimento dos seus prudentes se esconderá. 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem vos vê, quem vos conhece, irmão? No versículo 14, Deus está falando que vai fazer a obra, que vai tratar com o povo, vai mudar esse quadro. E no 15 o povo continua em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. Irmão, Deus, por misericórdia, não desiste de nós, irmãos, de você, de mim. Porque nós, irmãos, às vezes, dependendo da situação, paramos.
deixamos tudo. Falamos, não dá mais, não aguento mais, não quero esperar mais, não vou mais servir ao Senhor. Mas Deus, com o seu amor de Pai, aleluia, a Bíblia chega a falar assim, ó, vós sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, e quanto mais o vosso Pai que está no céu. Não vai dar, irmãos, aquilo que queremos, precisamos, necessitamos, não vai mudar a nossa história? Vai, irmão, porque Ele ama, Ele repreende, a Bíblia fala, e açoita aquele que Ele ama, que toma por filho. Irmão, estejamos nós na mão do Senhor, irmãos, porque na mão dele, mesmo ele estando nos ensinando, ele tem misericórdia, irmão. O homem não tem, o inimigo nos odeia, o homem quer ver a nossa destruição, mas na mão do Senhor, irmãos, há misericórdia, aleluia. O versículo aqui agora, o 16, fala assim, ó, vós tudo pervertereis, como se o oleiro fosse igual ao barro. A obra dissesse do seu artifício, não me fez eu vaso formado, dissesse do oleiro, nada sabe, né, irmãos? O vaso que somos nós, irmãos, pessoas hoje querem ensinar a Deus, irmãos, querem colocar Deus na parede, querem exigir de Deus, cobrar de Deus. Irmão, quem somos nós, irmão? Ah, irmão, quem somos nós, irmão? Para chegar num ponto de que cobrar, exigir que Deus venha fazer. De maneira nenhuma, irmão. Deus faz porque Ele é maravilhoso, Ele é bom. A palavra dele é fiel, não volta vazia. Irmãos, Ele nos dá, por bondade e misericórdia, a autorização, a permissão de chegarmos no Santo dos Santos, porque está escrito na palavra, de falarmos com Ele, de termos relação com Ele, de conversarmos com Ele, de termos intimidade com Ele. E Ele sim, irmãos, nos dizer, nos orientar, nos falar, para aprendermos, para conhecermos, para entendermos, irmãos, a sua palavra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia! Mas cobrar de Deus, irmãos. Questionar Deus, por que Ele não fez ou vai deixar de fazer. Irmãos, nós não temos esse direito, irmãos. Ele é o Senhor. Nós precisamos da misericórdia dele. Aleluia! Versículo 17. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? 18. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Dentre a escuridão, dentre as trevas, os olhos dos cegos ouvirão. 19. E os mansos terão gozo sobre o gozo do Senhor. Os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Irmãos, Deus sempre fala, quando ele traz uma palavra dura de correção para o povo, para aquele remanescente fiel, que vai buscar, às vezes não tendo pouca força, que vai se esforçar, que ele vai curar, vai levantar o necessitado, vai saciar a fome. Sempre Deus fala assim, irmãos. Deus, Ele não quer ver, Ele não quer que o seu povo, que o povo dele pereça, perca. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de vitória, vitorioso, general de vitória, irmãos. Ele nos faz mais do que vencedor, mas para isso, irmãos, precisamos confiar nele de inteireza de coração, de todo o nosso coração, e servi-lo e amá-lo, irmãos. Aleluia! Versículo 20. Porque o tirano é reduzido a nada, e o que consome o escarnecedor, e todos os que dão iniquidade são desarraigados. Os que fazem o culpado ao homem por uma palavra e armam laços que repreende na porta, e os que sem motivo põem à parte o justo. 22. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó, não será agora envergonhado, nem agora ficará pálida a sua face. A gente vê, irmãos, que Deus é justo, Deus é reto. O homem mau quer fazer mal, acha que vai ficar impune? Não vai. O homem quer prejudicar o justo. Quem que é justo, irmãos? É aquele que serve o Senhor. Aquele que confia na palavra. Aquele que todo dia, irmãos, 24 horas por dia, é justificado, redimido, santificado pelo sangue de Cristo, irmãos. Deus olha do céu e vê Jesus em nós, em mim, em você. Aleluia. Deus se agrada da sua vida e da minha. Deus vai abater os nossos inimigos, irmãos. Aqueles que querem ver a nossa derrota, a nossa queda. Aqueles que falam mal de nós, irmão. Pode ser quem quer que for. A palavra fala assim, ó.
aquele que vos inquieta sofrerá condenação, irmão. E seja o grau que for, irmão. Seja de parentesco, seja quem quer que for, irmão. Deus vai abater e vai nos dar a vitória, aleluia. 23 e 24 hoje, pra gente encerrar o capítulo 29, fala assim, irmãos, ó. Mas quando ele vier, os seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. 24, e os desorientados virão e terão entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Irmão, é essa forma de trabalhar que Deus quer fazer, irmãos. A pessoa quando sai da presença de Deus, porque tá desorientada, não está conhecendo a Escritura, não está tendo intimidade com o Senhor. Até os murmuradores, irmãos, aprenderão a doutrina, porque vão deixar de ser murmuradores. Os praguejadores vão deixar de ser praguejadores. Irmão, aquele que matava, roubava, se prostituía, era religioso, independente da situação que ele estava ou está. Se você crer agora e levantar a sua mão para Jesus e o aceitar como Senhor e Salvador, afastei do Senhor, faço tudo isso, se arrependa agora, fala, Deus me perdoa. O Senhor te perdoa. O Senhor muda a sua vida. O Senhor transforma. Esse poder transformador, curador, libertador está em Cristo. Nele, na sua palavra. Ele liberta agora. Ele cura agora. O homem natural fala, não faz. Nós somos sobrenaturais, irmãos. Porque cremos numa fé que a gente não vê, mas crê. A gente não vê o resultado. O médico pode dizer o contrário. O juiz pode falar, não, essa sentença está perdida. Mas o Senhor fala, não, eu dou vitória, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu saro. Eu levanto aquele que está caído lá e faço ele assentar como príncipes. Esse é o nosso Deus, irmãos, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica, que nos justifica, porque Ele é Deus, aleluia. Ele às vezes nos prova, nos abate, mostra pra gente que nós precisamos depender dele inteiramente, mas ele tem misericórdia, ele nos levanta, ele abençoa, ele prospera, ele enriquece. Se precisar, ele tira até a vida, irmão, de quem está se colocando no nosso caminho para mostrar pro povo que ele é Deus, aleluia. Irmão, fique com essa palavra, Isaías 29, Deus, ele fala uma palavra dura pro povo, irmãos, mas ele mostra a cura ali no final do capítulo. Ele mostra que ele é a cura. Ele é o que faz a diferença e é o que faz a nossa vida. Amém? Nos ajude aí, irmãos. Deixa o joinha, compartilha esse link. Irmão, envie para os seus contatos, para sua rede social. Vamos pregar essa palavra, porque ela é ordem de Deus para nós pregar e evangelizar enquanto é dia. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus.